Bom dia, meu nome é Eduardo Bronzatti Morelli. Eu sou conselheiro e coordenador do Polo Norte, também coordenador dos polos da região metropolitana de São Paulo, da ESABESP, Associação dos Engenheiros da SABESP. Começamos hoje mais um encontro à ESABESP Online, com o nosso momento de tecnologia com a empresa Riventa. Nossos encontros abordam temas do saneamento, do meio ambiente e de inovação, conectando o setor de saneamento, seus profissionais e a sociedade. Essa é uma das iniciativas da ESABESP, dando continuidade às suas atividades neste período de enfrentamento à pandemia. Antes de começarmos nossa palestra, tenho 2 recados importantes. O primeiro recado é que, analisando o cenário e prezando pela saúde das pessoas, a ESABESP cancelou a FENASAN 2020, mas realizaremos o 31º encontro técnico em novembro. Essa edição, aliás, bateu o recorde de submissão de trabalhos técnicos. Continuamos acompanhando a situação nacional e mundial e seguindo as orientações das autoridades e órgãos competentes de saúde. Confiantes na melhoria do cenário, estamos trabalhando para realizar um encontro técnico com a marca de nossos eventos nesses últimos 30 anos, contando com convidados e conteúdo de alta qualidade técnica e amplas discussões para ajudar o desenvolvimento do saneamento ambiental no Brasil. Maiores informações serão dadas em breve em nosso site www.aesabesp.org.br. Um recado importante aos profissionais aposentados da SABESP. Você sabia que, ao continuar como associado da ESABESP, além de todos os benefícios já conhecidos, você também poderá ser remunerado por serviços prestados às comunidades por meio de projetos socioambientais, consultorias ou cursos e treinamentos no âmbito do saneamento ambiental? Para saber mais, escreva para aesabesp@aesabesp.org.br. Agora, retomando o nosso momento de tecnologia, hoje temos aqui André Visioli Gomes, gerente da Toraqua Technologies. André falará sobre monitoramento e otimização de estações de bombeamento pelo método termodinâmico. Vamos conhecer um pouco sobre o nosso palestrante. André Visioli é engenheiro ambiental e pós-graduado em processos petroquímicos, químicos e farmacêuticos pelas faculdades Oswaldo Cruz. Também é pós-graduado em controle e automação de processos industriais pelo Senai. Vasta experiência em consultorias ambientais e de saneamento. Atuou no Brasil como engenheiro e gerente de contrato em diferentes projetos nas mais importantes companhias de óleo, gás e saneamento do país. Na Inglaterra, trabalhou no desenvolvimento de novos players para aplicação de soluções no mercado de saneamento brasileiro. Lembramos a todos que este encontro de tecnologia está sendo gravado e o vídeo ficará disponível no site da ESABESP para quem quiser assistir de novo ou compartilhar. Você que está nos assistindo pode fazer perguntas pelo chat. É só clicar no ícone abaixo deste vídeo. Ao final da apresentação, nosso convidado responderá às questões. Bom dia, André. Obrigado por nos prestigiar com sua presença. A palavra é sua. André, o seu microfone. Bom dia, Eduardo. Obrigado pela apresentação. Bom dia a todos. Começando. Deixa eu compartilhar a minha tela com vocês. Bom dia novamente, pessoal. Primeiro, antes de começar, como de costume, né, gostaria de dar alguns agradecimentos, especialmente a ESABESP, né, o bastidor dessa apresentação, as pessoas que estão envolvidas com os bastidores, né. Agradecer também a presidente, a Viviane Borges, que vem facilitando que a gente possa fazer essa divulgação e poder espalhar a tecnologia aí
setor de saneamento. Em especial também a vocês que estão acompanhando agora, né, conosco, e as pessoas que vão assistir esse vídeo posteriormente. Então vamos lá, falar um pouco hoje da Toraqua e da Reventa, né? A Toraqua é uma empresa que, na verdade, já começou trabalhando com quebra de paradigmas, né? Todas as nossas tecnologias são inovações. Essas tecnologias, elas, lógico, têm um know-how internacional, mas elas são introduzidas pela Toraqua. Esse é o nosso desafio, levar tecnologia consolidadas em outros países para criar know-how dentro dos nossos clientes, né? Então, o nosso relacionamento, geralmente, é de muito engajamento e comprometimento com o cliente, porque nós trabalhamos com inovação e é a maneira que a gente acredita que isso possa ser desenvolvido dentro de uma empresa de saneamento ou dentro de uma indústria. Esse é o nosso dia a dia. E é o que faz você melhor, levar coisa nova e mostrar resultado. Essa é a nossa dinâmica aqui e a forma que nós trabalhamos, né? A Reventa, o Steve, que é um dos fundadores, ele gravou um vídeo para deixar um recado para todos em relação aos interesses do Brasil. Eu vou soltar o vídeo, é bem rápido também, tá, pessoal? My name is Steve Barrett and I am one of the founders of Reventa. Reventa is part of the SOAR Group, who are one of the largest privately owned utilities. And being part of SOAR helps Reventa to gain a deeper understanding of its customers and the challenges that they face. As such, we are a rapidly growing water technology company, helping utilities around the world to optimize pumping systems. The challenge for today's utilities is navigating the complex world of technology to find solutions and services that deliver a real benefit to water distribution and wastewater collection. We not only provide software, robust and precise efficiency measurement technology, but we also work with partners to deliver advanced services. Services that make a real difference to whole life cost of operation in pumping. Toraqua is one of our leading partners and provides Reventa with local expertise that is central to our growth strategy. Brazil is one of the top 3 countries that we are focusing our energy into supporting utilities to reduce the cost of operation in partnership with Toraqua. Thank you. Bom, como eu comentei, muito breve, né? A mensagem do Steve apresenta os desafios, né, que as empresas de saneamento acabam enfrentando no seu dia a dia, principalmente pelo volume de tecnologias hoje que são demandadas. E aí a gente vai explorar um pouco o que a gente se diferencia, a nossa forma de trabalhar com eles, né? Como foi desenvolvido aqui também no Brasil, né? Já tem um trabalho feito aqui com muito resultado. E a ideia é passar isso hoje aqui na apresentação. Então, bem breve, voo de helicóptero, o que é a Reventa, né? Eles partiram em 2006, foram se especializando, começaram a medir bomba pela metodologia termodinâmica, realizou projetos em 250 países. Em 2017 nós trouxemos eles para o Brasil e a partir daí a gente começou a fazer uma série de lançamentos e deve estar com atraso, tá, gente? E no último ano, em 2019, eles foram comprados, né, 51%, pela SOR, que é a terceira maior operadora de saneamento na França. Eles operam sistemas na Arábia Saudita, Colômbia e na Espanha. E a partir daí houve um investimento também dentro da Reventa, né? Uma empresa, a SOR é uma empresa de 1,5 bi de dólar. E esse investimento impulsionou a Reventa a voar novos destinos, né? Embora eles já estivessem aqui no Brasil, mas na verdade nós viramos aí, como o Steve mesmo comentou, o top 3 deles para colocar energia para desenvolver a tecnologia em virtude do que a gente já fez no passado e o potencial que a gente enxerga em economia na operação dos nossos clientes.
Bom, e como isso é feito? Como isso é baseado, né? É baseado em redução de custo de energia e otimização de manutenção. Nós focamos nessas duas vertentes, né? Implementar horários ótimos de operação, atender consistentemente a demanda pelo menor custo, é o que nós defendemos. Independente da sua vazão, nós sabemos que é possível operar num custo otimizado, né? Ou colocar a estação para operar no menor custo, que geralmente isso não é conhecido e nós entregamos essa informação para os nossos clientes. E na questão de manutenção, a gente tem toda uma rastreabilidade da deterioração da bomba, modelação, quanto ao retorno certo. Qual eu reformo primeiro, qual eu não reformo, quem eu reformo, eu substituo. Né? A gente consegue entregar essa informação com muita precisão. Geralmente, a gente escuta do cliente, olha, mas eu já fiz tudo aqui. A gente vai num limite, numa precisão com essas medições que ultrapassa até num cenário de substituição de bomba. A gente consegue medir conjuntos novos e verificar a performance desses conjuntos novos, né? A gente consegue checar, não é só uma estação que está deteriorada, a gente checa estações que estão operando com conjuntos novos, se eles estão adequados para operar naquele ponto de operação. Então a gente chega no limite, né, da otimização com os equipamentos em virtude da precisão que a gente consegue alcançar. Onde nós estamos? Nós estamos aqui, ó. Podemos atuar em bombas, turbinas, sopradores e com uma incerteza de 1%, tudo normatizado, tá? Pela ISO 5198. E um dos segredos está aqui, sem a necessidade de medição de vazão. Nós sabemos o desafio que é fazer um teste, né, on-site. Isso, você conseguir ter precisão sem a medição de vazão faz uma grande diferença na velocidade desses testes, na velocidade que o mercado necessita, né? Não que a gente não saiba fazer os testes, mas nós não conseguimos fazer no método convencional na velocidade que o mercado pede, na velocidade que é necessário fazer para se adquirir, para se conquistar essas economias o mais rápido possível. E a tecnologia permite isso. Bom, nós sabemos as dificuldades, né? A gente sabe que hoje há uma dificuldade de se conseguir medir o rendimento desses conjuntos que estão operando. Só que a consequência disso é que o custo de uma bomba, 5% está atrelado com uma compra e manutenção, tá? E operação. O resto é energia elétrica na vida dela. Ou seja, bomba se compra por eficiência, né? Há o estigma ainda de se discutir preço na compra de uma bomba, mas esse gráfico mostra, é um gráfico da União Europeia, mostra para a gente que quando você investe numa bomba, principalmente em bomba para bombear água, né, que é um fluido, entre aspas, fácil de se manusear, o que vai delimitar quem é melhor ou pior é o rendimento dessas bombas e, com certeza, a vida útil desse conjunto, né? Como que ele se comporta ao longo do tempo com esse rendimento. Quais são os problemas atuais dos conjuntos motobomba? Desgastes, variações na demanda, geralmente no tamanho inadequado e necessidade de ter uma curva específica. Como que eu faço para saber que essas bombas estão boas ou não? Como eu sei que eu estou perdendo dinheiro com uma bomba que está operando num rendimento mais baixo? Por que que isso não está tão atrelado e tão investigado hoje? É escalonado esse trabalho, né? Costumo dizer que, primeiro, foi feito um trabalho muito forte, a gente tem uma experiência nas companhias, foi feito um trabalho forte com base nos sistemas, então nós passamos a controlar as contas de energia, a fazer contratos para redução do valor da energia, né? Fomos para o mercado livre, de uma forma muito otimizada, né? De uma forma agressiva na redução dessas contas, e isso traz um resultado excelente, né? Depois, a gente pode subir para a estação, começar a olhar quanto essa estação consome de energia, como ela se comporta. A gente já começa a ficar um pouco mais perdido, principalmente quando essa estação está atrelada a uma ETA, uma estação de recalque junto com uma ETA, só tem uma medição, a gente já não consegue
saber qual que é a proporção de cada estação, já não há essa informação na mão, né? Então, e como estão os conjuntos motobombas? É desconhecido. Hoje, eu desafio a um departamento de eficiência energética ou um departamento de manutenção a saber quanto aquele conjunto motobomba gasta de energia e o quanto ele poderia ter de retorno com uma reforma ou uma substituição. Nós sabemos que é desafiador, que é desconhecido, em virtude da dificuldade de se ter essa informação. Então, o desafio é medição da estação em operação, né? Nós não podemos parar os conjuntos para se conseguir fazer essas medições, e em virtude disso, nós não conseguimos fazer as medições no método convencional. Geralmente, isso é o que limita a gente avançar com a metodologia convencional, e precisa ter um monitoramento em tempo real, né? Eu ter essa informação em tempo real. Então, qual é a necessidade que o mercado pede? O mercado pede que eu preciso fazer uma avaliação individual de cada conjunto. Bom, mas André, eu tenho tecnologia para isso? Nós vínhamos fazendo de uma forma não tão produtiva no sentido de velocidade e precisão, mas hoje nós já conseguimos fazer com velocidade, precisão e viabilidade de preço. Não é mais necessário uma equipe de 5, 6 profissionais para se levantar uma curva de uma bomba ou para se medir vários conjuntos em paralelo. Nós vamos mostrar isso hoje aqui. Bom, primeiro desafio, né? Como eu desafiei as equipes a ver como está o parque dela de bombas hoje, saber quanto aquela bomba custa para ele na operação, não a estação, a bomba, né? Que é reflexo praticamente de 70% da conta de energia de qualquer companhia de saneamento, né? É um número-chave no mundo. Então, nós sabemos que as bombas elas operam, embora você tenha especificado, ela pode operar em um range muito curto para operar no melhor ponto de rendimento dela. E o que a gente vem observando hoje no Brasil é que as bombas geralmente elas estão desgastadas e muitas operam fora do melhor ponto de rendimento, né, que é o BEP, o conhecido, Best Efficient Point. Eu desafio também as equipes de manutenção e eficiência energética a conhecer como as bombas, a determinar onde as bombas estão operando hoje. Isso é um gráfico de vazão por altura manométrica, né? Você sabe se a sua bomba opera à direita? Você sabe se sua bomba opera no melhor ponto de rendimento? Você sabe se sua bomba opera à esquerda da curva? Porque esse gráfico aqui, gente, ele determina algo muito importante, né? Ele determina o quanto você vai gastar de manutenção com a sua bomba e a frequência de manutenção da sua bomba e o quanto você está gastando de dinheiro, você está perdendo de dinheiro. O que eu quero dizer? Se você estiver operando fora desse range aqui, ó, fora desse range, você está perdendo dinheiro, tanto com manutenção quanto com energia, né? Olha como é curto o melhor range que uma bomba pode operar. Embora ela funcione em outras faixas, mas veja como é pequeno o range verde. Operar fora desse range verde, dinheiro e custo. E às vezes em manutenção o dobro. Quando a gente sai dessa faixa de melhor operação, você gasta praticamente o dobro em manutenção. A bomba quebra mais, selo, ela acaba se destruindo, né? Eu costumo brincar que ela aguenta porrada, que são equipamentos robustos, né? Equipamentos da década de 70 operando até hoje, aguentando porrada, mas a companhia está perdendo dinheiro em virtude disso, né? Mas, como eu comentei no slide anterior, há um desafio em identificar hoje aonde esses conjuntos estão operando. E é isso que pode trazer para a operação de vocês muito mais confiabilidade no investimento, né? O próximo gráfico é o mesmo gráfico replicado, porém replicado de uma forma mostrando agora o melhor ponto. Essa é uma curva de vazão por rendimento. Aqui eu tenho uma curva de vazão
por altura manométrica que vibração, né? Vou até dar um exemplo. Há pouco tempo, a gente descobriu, por acaso, a gente identificou com o cliente a necessidade de levantar o rendimento, né? Então, eu tenho aqui um range que é o range preferível para uma bomba operar. Esse é um range que ela deveria operar curto. Aqui é o melhor ponto e o range preferível. E depois eu tenho um range que é um range que ela é permitido operar. Operar fora desse range aqui, o tempo de manutenção da sua bomba cai 50%. Né? Nós já medimos várias bombas operando aqui ou operando aqui. Isso significa que além de perder dinheiro, ela vai quebrar muito mais rápido. E a curva que vocês estão vendo aqui de vibração, ela define, né? Porque, lógico, a gente não vai parar de medir vibração e fazer termografia. São coisas que se complementam, né? A gente acaba fazendo uma autópsia na bomba, mas são coisas que se complementam, né? Na última 2, 3 semanas atrás, nós fizemos um teste, um monitoramento temporário, né? Alguns dias monitorando o conjunto. E o cliente observou que o histórico dele de vibração, já há alguns meses, né, vinha pedindo para apertar a base, e ele ia lá e apertava a base. E nós medimos e observamos que essa bomba opera para o lado direito da curva, né? Então, o que nós achamos aqui? Nós achamos a causa. A causa não é apertar a base, ela não vibra porque ela, na verdade, está soltando pela operação dela, vibra porque ela está especificada errada, né? Tem que substituir esse conjunto. Ele quebra mais porque está especificado errado. A bomba operava à direita do ponto. E nós identificamos isso como? Medindo. Não tinha outra forma. Havia a possibilidade de fazer isso antes? Havia, mas não tinha tecnologia para isso porque ele não podia parar a estação. Hoje ele já sabe que a causa dele de vibração não é operacional. A causa dele de vibração é especificação do conjunto, né? Houve uma alteração lá no ponto de operação desse conjunto e ele hoje tem que fazer a substituição do conjunto. Consequência, dinheiro no bolso. Bom, aqui eu quis simular, não está muito bem feita, mas eu quis simular uma curva de rendimento, né? Então, ou seja, é muito comum a gente pegar nessa, né, vazão e a curva, e aqui esse gráfico Y seria o rendimento, eu quis traçar uma curva de rendimento. Veja como é pequena a faixa para se trabalhar no melhor rendimento de uma bomba, né? E é muito comum a gente pegar rendimento baixo, gente, vibração alta, bomba recirculando, e ela também pode estar no mesmo sentido. Essa curva ela continuaria à minha direita aqui caindo, né? Rendimento baixo, vibração alta, ela também vai se deteriorar mais rápido. Então, a evidência de você conseguir medir o rendimento é a causa de várias coisas que hoje você não consegue interpretar com precisão. Ainda desafiando, novamente eu estou colocando novamente o gráfico que eu comentei, os 2 gráficos que eu comentei, mas agora compilado. Olha como é curto, mas agora eu estou mostrando para vocês números, né? Para eu operar no melhor ponto de rendimento de uma bomba, né? Se eu tiver o BEP dela aqui centralizado, eu posso operar 10% a menos, né? Para a esquerda da curva e 5 a mais. É muito curto. Ou seja, para identificar isso aqui, você vai ter que ter uma precisão muito grande na medição, né? E vai precisar ter especificado esse conjunto muito bem para saber se ele opera aqui. E aí, aonde é permitido, ele te dá uma folga maior, 30 a 10. Claro, você tem variação de vazão, variação na demanda, você vai precisar sim variar a sua bomba a essa necessidade. No entanto, né, nós defendemos em manter os conjuntos o máximo possível aqui, no topo dessa pirâmide que você conseguir manter, porque fora daqui os custos de manutenção começam a aumentar e, consequentemente, o seu custo de energia também, né? O seu rendimento passa a ser menor fora desse pico. Aqui embaixo ele só está dando uma forma diferente, o gráfico é a altura manométrica por vazão, ele mostra a potência aqui, o que está acontecendo, e os ranges que você pode trabalhar, como você pode trabalhar o conjunto dentro desse range, de 70 a 120, né? Então, desafio 3. Quantos milhões de reais
em energia e manutenção a sua empresa perde por não atender às melhores práticas? Alguém tem esse número? Ranqueando seus ativos, eu não sei se eles operam nos melhores pontos, se os equipamentos estão dentro do good practice, aqui, ó, menos 30 ou mais 15. Eu tenho certeza que meus equipamentos operam dentro dessa faixa? Se não operam, o quanto de grana, de dinheiro eu perco por isso com energia e manutenção? Essa é uma pergunta muito importante para ser respondida, para se fazer investimento em estações de bombeamento. Quantas bombas da operação você tem certeza que estão operando mais próximas do BEP, do melhor rendimento? É uma complementação da primeira pergunta. Como você sabe que aquela bomba, ela poderia estar operando, mas ela opera no melhor ponto de rendimento? Ela foi especificada adequadamente? A filosofia de controle permite que ela opere o mais próximo possível desse BEP? 3. Você planeja a sua manutenção com ranqueamento do ativo baseado no retorno de investimento? Hoje, quando você tira uma bomba para reformar, você sabe qual que é o retorno que essa manutenção vai dar para você? Porque isso é uma forma que nós estamos levando e conversando com muitos dos nossos clientes que recuperar conjunto motobomba é investimento, né? É retorno para a companhia, né? Agora, como vai ser feito essa reforma é um próximo desafio nosso. Primeiro é entender e engajar os decisores que recuperar conjunto você tem um ganho de energia e que você passar a ter informações com precisão pode determinar um investimento mais preciso, né? A nossa função, eu costumo falar com o pessoal nosso aqui, nós não vendemos equipamento, não vendemos tecnologia, nós vendemos engajamento da direção da empresa para tomar a decisão certa. Claro que para isso tem um trabalho posterior, mas a gente consegue determinar, engajar, levar a informação para ele que o investimento que ele está colocando em recuperar o ativo dele ou substituir é preciso e vai ter retorno, né? Então isso é muito importante, a gente tem uma experiência muito forte em entender que não está muito consolidado dentro das companhias ainda, na nossa experiência, que quando se tira uma bomba, você está observando qual que é o retorno que ela vai te dar, não substituindo ela, reformando ela. Há um volume de dinheiro muito grande aqui, desperdiçado, né? Quais as normas e procedimentos os seus fornecedores de reforma de bomba utilizam? Importante saber também esse tópico. Ele é necessário, qual é a norma que ele utiliza? O que está sendo feito nessas bombas, né? Como você checa? Como ela saiu? Como ela voltou? A bomba não é só não quebrar, faz parte do show, né? A engenharia foi feita para isso, para ela não quebrar. Mas ela tem que voltar melhor do que ela foi, com rendimento melhor, que a consequência disso é você economizar energia, né? A bomba não pode sair do seu parque e voltar com o mesmo rendimento. Como você identifica que houve um ganho de eficiência após uma reforma ou substituição de conjunto? Como você faz para substituir isso? Como que as equipes de eficiência energética e manutenção, elas se falam? Há uma comunicação para isso? Porque a junção de manutenção com eficiência energética é um vetor muito forte para a economia dentro da empresa, né? Como que isso é feito dentro da sua empresa? Eu vou dar um exemplo para vocês, a gente já levou alguns clientes, um dos clientes, mas já comentei para vários deles. Posso falar com liberdade, porque a gente já mediu várias bombas reformadas por eles, e lá é um exemplo de se fazer certo. A manutenção estratégica da Sabesp, para quem conhece, assim, a gente já mediu centenas de conjuntos dentro da Sabesp, e conjuntos reformados pela manutenção estratégica geralmente são conjuntos que operam em cima da curva do fabricante e eles conseguem provar que o que eu estou falando aqui é uma verdade. E quando a gente mede conjunto reformado por quem sabe, por quem segue norma, segue procedimento, é possível sim se recuperar esse conjunto. Então, é uma dica também, se alguém, eu acho que eles são abertos para isso, se alguém tiver uma dúvida na companhia e quiser aprender, entender o que está sendo feito lá dentro, vale a pena bater um papo com eles também. E claro, os fabricantes de bombas, tem muita gente boa,
O fabricante de bomba também conhece da parte de service, mas entender, você entrar entender o que eles estão fazendo, é importante para você saber a economia que você pode ter com reforma de conjunto. Bom, mas qual que é o segredo, né? Como a gente consegue hoje medir? Qual que é o nosso segredo? Por que é diferente? O que a gente faz de diferente? Existem dois métodos, centenas, que caem em dois, né? Um é o método convencional e o outro é o método termodinâmico. O método convencional está errado? Não, segue norma. Tudo que eu falei de bomba aí atrás, de faixas de operação, está na norma 9906, né? Muito conhecida para quem conhece aí de bomba, trabalha com bomba. A norma é o que o fabricante faz e faz com muita precisão, mas ele está num ambiente controlado, né? No ambiente eu tenho um medidor de pressão lá para essa bomba, eu tenho um medidor de vazão para ela, está tudo pronto para ela. Então, ele coloca a bomba, tira e consegue chegar no rendimento como? Calculando. Então, ele vai medir vazão, altura manométrica, aqui são duas constantes, né? Ele tem o dado de placa do motor, ele entra lá com o dado de placa do motor, pega a potência e calcula o rendimento hidráulico da bomba. Enfim, calculado, seguindo norma, né? Tem uma precisão, desde que o medidor esteja calibrado, uma precisão totalmente possível de fazer. Como fazer isso agora? Qual que é o desafio do meu primeiro slide? Como que eu faço isso na minha operação? Eu não posso parar as bombas, eu tenho 5 conjuntos rodando em paralelo. Eu preciso ter precisão, o medidor precisa estar calibrado. Se eu desligar todos os conjuntos, está na faixa do medidor, começa a ficar tão complexo, a gente não consegue fazer os testes, né? Então, a metodologia termodinâmica, ela veio para isso, né? O desenvolvimento da metodologia, embora era década de 70, mas ela veio sendo desenvolvida até chegar em uma forma industrial, que é o que a gente faz hoje. Essas sondas hoje são sondas que estão medindo miligraus Celsius, e não é um instrumento frágil, né? Esse instrumento cai no chão e continua com precisão, ela pode tomar uma porrada e continua com precisão. Como isso é feito, né? Agora, embora tenha uma dedução, eu vou direto ao ponto, que é o que é o rendimento na metodologia termodinâmica. Como que eu alcanço esse rendimento? O rendimento agora ele está sendo medido e não calculado, né? Então eu preciso saber a diferença de temperatura na sucção e no recalque do conjunto. Eu vou ter a altura manométrica do conjunto, vou pegar pressão no recalque e na sucção. O calor específico da água e gravidade, duas constantes, eu tendo o diferencial de temperatura em miligraus, né? Estou falando na terceira casa. E a pressão fácil de medir aí, que é o H que está sendo representado aí. Aí eu vou lá e faço umas substituições. Você me pergunta, André, ótimo. Então agora você está medindo diretamente o rendimento? Sim. Numa precisão com uma incerteza de 1% para qualquer conjunto com 20 metros de coluna d'água, tá? Nossa limitação é a altura manométrica. Conjuntos entre que a gente costuma falar que essa incerteza a gente consegue garantir a partir de 15 a 20 MCA e acima disso tranquilamente, 1% de incerteza na medição do rendimento. Aí você me pergunta, André, tá bom, mas qual a vazão? Se você tem rendimento, como que você consegue ter a vazão? Aí nós calculamos a vazão. Então eu faço o inverso. Em campo, independente, 5 conjuntos operando em paralelo, eu não preciso desligar os conjuntos. Eu instalo as sondas naquele conjunto que eu quero medir, pego o rendimento, aí eu venho aqui, coloco um medidor de potência e tenho potência aqui na fórmula, entro com o dado de placa do motor, conversando com o cliente, a gente chega num número para entrar com o dado de placa do motor, a pressão, a altura manométrica que está sendo medida aqui é substituído aqui, o software faz tudo isso sozinho, e eu calculo a vazão. Então agora eu tenho rendimento e vazão. E posso ir mais longe ainda. Se você tem um medidor calibrado e me permitir que eu pegue esse dado do seu medidor, eu entro com o seu dado de medidor aqui, tá? E aí a minha variável, ela vira o rendimento do motor. Olha, eu posso estar enganado, mas é uma das únicas formas de você conseguir medir acoplado o motor com o conjunto, o motor
em uma bomba de operação, medir o rendimento do motor? Medir. Não utilizar um algoritmo para determinar o rendimento. Estou falando de medir. Isso é uma coisa que a gente gosta de defender. Nós não vendemos software. Nós não vendemos para uma bomba específica. Nós vamos a campo. Nós colocamos as nossas sondas e, claro, o software faz toda a interpretação desses dados crus, mas estão sendo medidos. Isso é uma forma de a gente conseguir também medir o rendimento do motor. Bom, eu vou falar um pouco sobre medição portátil, tá? Essa medição, na verdade, o nosso portfólio, apresentar o nosso portfólio. A gente faz medições portáteis, que são medições muito focadas para manutenção preditiva, né? A gente consegue, com o equipamento portátil, instalar na bomba, medir e te passar uma curva da bomba, fazer uma análise de ranqueamento. E depois, a nossa linha restante, ela envolve essas sondas ficarem por um período. Então, eu posso instalar em todas as bombas e ficar um período lá e soltar essa informação para você também com otimização da estação, mostrando os ganhos que você teria otimizando essa estação. Posso manter essas sondas instaladas e posso também te vender a informação. Então, se você falar para mim, André, eu não quero saber de equipamento na minha operação, eu quero comprar o dado, mas eu quero ele para mim. A gente consegue instalar as nossas sondas, trazer para um software nosso e entregar isso para a operação de vocês. E aí a gente vende o dado, toda a parte de manutenção desses equipamentos ficam conosco. Mas eu vou falar inicialmente na medição portátil, a gente presta o serviço e também vende o equipamento, tá? Hoje, algumas empresas já têm, a Sabesp acabou de adquirir, a Sabesp está fazendo um trabalho que assim, é fantástico que eles vão fazer aqui conosco. Eles adquiriram o equipamento e nós vamos fazer 100 medições treinando os profissionais, né? Capacitando. Então, eles vão ter o mesmo conhecimento do teste que a gente tem hoje, os profissionais vão ter, né? O pessoal da Eletromecânica Sul, o Alexandre Balbino, o Marco Antônio, né, estão engajados nesse projeto, inclusive levar para as outras UNs. Então, quanto mais se conheça o método, mais as pessoas conhecerem o método, melhor é para a tecnologia. A gente não precisa esconder nada, né? O cliente ter o nosso equipamento nos dá uma segurança até maior. Conhecendo a EGEA também, hoje já tem um equipamento desse portátil. Como isso é instalado, gente? É instalado de uma forma bem simples, tá? Para quem está habituado em companhia de saneamento, é instalado um TAP. Então, o que vocês estão vendo, essa válvula é pelo cliente e todo o restante é nosso. A gente entra com um medidor de pressão aqui, né? Um medidor de pressão com engate rápido, e essa é uma sonda de temperatura. Então, do T para cá, tudo é meu. Aqui é como se fosse um prensa-cabo. Eu entro com a sonda, abro a válvula, a sonda entra e eu consigo medir. É instalado isso na sucção e no recalque, como vocês estão vendo aqui. Eu tenho uma aqui, uma sonda aqui e uma sonda lá atrás. Bom, a instalação é muito simples, isso pode ser instalado, inclusive o TAP é instalado em carga, todos esses equipamentos são instalados em carga, né? 1 hora a gente instala, levanta a curva em mais 1 hora e pronto, com um profissional. Então, vou mostrar para vocês que a gente é muito rápido na medição e muito econômico também, né? Em virtude de conseguir ser rápido e com pouca mão de obra. Novamente, reforçando a questão das fórmulas que eu comentei. Então, eu estou medindo diretamente o rendimento aqui, né? O que essas sondas de temperatura e pressão estão me dando é o rendimento. Então, o rendimento hidráulico é medido diretamente. Aí eu vou lá e faço uma substituição na fórmula, eu entro com o rendimento aqui, pego potência, que é fácil de medir em campo. São duas constantes. Entro com o dado de placa do motor. Se você me permitir medir o rendimento, eu posso medir também o rendimento do seu motor e entrar com o dado real. A altura manométrica que está sendo medida aqui é a mesma que eu utilizo para calcular aqui o rendimento, né? E aí eu tenho vazão. Então eu tenho eu faço a medição do rendimento hidráulico e tenho vazão calculada. Passar um vídeo bem rápido das nossas sondas em operação, do equipamento, a potência que é o I lá da fórmula. Esse é o medidor de potência que se comunica com o nosso software, tá? Uma estação de uma companhia muito importante, a companhia Modelos.
o vídeo que vocês estão vendo aqui é a sonda na sucção, tá? Sonda de temperatura e pressão. Temperatura, pressão, metal. Tudo isso online. Está um software, tá? Computador industrial, toda a então não coleta nada na mão. Tudo registrado, a cada toda a a medição de potência também está no software, como aqui também no Daí eu tenho aqui, já em tempo real, eu tenho a altura manométrica da bomba, o rendimento desse conjunto, vazão do conjunto, pressão na sucção, no recalque, temperatura na sucção, temperatura no recalque, isso aqui é miligraus Celsius, tá? Essa diferença. A diferença aqui está em 50 miligraus Celsius. E potência. Tem uma relação altura manométrica com a diferença de temperatura. Então, eu tenho isso na tela 15. Eu tenho os dados a cada 15 segundos na minha tela e o que vocês estão vendo aqui é o que eu tenho plotado lá no meu computador. Então eu tenho essas curvas pretas, é o upload antes de ir para campo, tá? Antes de ir para campo a gente pede para o cliente qual é a curva do fabricante. Isso que você está vendo aqui, esse X, ele é real. Ele é o dado interpretado aqui por essa tabela do lado, pelo software do lado, por exemplo, o rendimento aqui a 76, ele está a 76 aqui. Então eu posso coletar um ponto, aí vou fechando as válvulas, nesse caso não tinha válvula no recalque, mas a gente pediu para desligar e ligar conjuntos para mudar a altura manométrica dos conjuntos, e aí esse ponto ele se desloca e eu vou coletando pontos para identificar. Aqui a gente pode observar que essa bomba ela opera à esquerda, né? Lembra que eu estava comentando dos anos? O melhor ponto de rendimento dela é aqui, ó. Ela opera à esquerda do ponto. Nós fizemos uma análise de otimização nessa situação. Aqui tem uma economia com reforma, eles operam acho que 70% do tempo com 4 conjuntos, né? Recuperar esses conjuntos paralelamente tem uma economia com reforma aí de 800 mil ano recuperar essas bombas, porque permitiriam eles desligar uma bomba e operar praticamente 50% do tempo com 3 conjuntos para a vazão que eles precisam e quando precisar entrar com o 4º conjunto. Então dá 800 mil ano. Imagina, 3 anos são 3 milhões de economia reformando bomba e capacitando a operação, né? Então esse é um teste muito, a gente pode dizer que é um teste ainda básico, nossa, uma coisa que a gente pode levar a informação do pessoal de manutenção, ficar mais clara a diferença do ponto. Então o conjunto com 77, que vocês viram lá a curva preta para aquele X, era a diferença do rendimento que o fabricante pede, né? Bom, agora, com as curvas, né, esse é um teste que a gente chama que é a nossa primeira fase, é o princípio do que a gente consegue fazer, levantar uma curva. Depois disso a gente tem equipamentos que já ultrapassaram a questão de só levantar a curva, né? A gente já acha ultrapassado fazer levantamento de curva. A gente pode avançar muito mais com a nossa linha. Então, mas levantando a curva, o que você descobre? Tudo aquilo que eu comentei que é o desafio é demonstrado nessa figura aqui, ó. Então, essa figura, a curva preta é fabricante. Eu tenho vazão aqui no meu eixo X por rendimento, tá? Vazão por potência e vazão por altura manométrica. O verde é o medido. O preto é curva do fabricante. Estão vendo como essa bomba está desgastada? O impacto disso aqui, essa bomba ela poderia estar operando aqui, ó, né? É onde ela não está desgastada, ela não está operando no ponto dela, operando aqui, né? Ela está desgastada, ela nunca vai chegar aqui. Como que ela chega aqui? Reformando.
Foi o que eu comentei do trabalho que a gente vê que vem sendo feito na NM, né? Uma reforma bem feita, tira essa curva daqui e traz ela aqui, ó. Como você sabe disso? Não tem outro jeito. Medindo, gente. Medindo. Quanto de dinheiro tem aqui? Vou dar um exemplo para vocês que um exemplo que eu vou dar para vocês. De reformar uma bomba, você pode recuperar aí milhares de reais, 200, 300 mil reais com um conjunto, tá? Um conjunto, se você tiver 3 bombas operando e operar paralelamente, a gente está falando de 600, 900 mil, vai depender muito da potência da bomba. Mas não só isso, o que a gente consegue aí um pouco mais olhando para a operação. Tá, agora olha como que a curva verde está mais próxima, a bomba não está tão desgastada, né? Só que aqui era uma operação com inversor. Ela opera, aqui é o melhor ponto de rendimento dela, novamente, lá no início do meu slide, ela está operando aqui, ó, essa bomba. Mas, por algum motivo, mudou a operação dela. O que vai acontecer aqui? Essa bomba ela opera fora do ranger preferível dela, porque o inversor jogou ela para a esquerda. Você está operando com rendimento abaixo de 50%, perdendo dinheiro com energia, porque no inversor também você pode ter certeza que você vai estar trabalhando com um driver muito ineficiente, bomba ineficiente, e o desgaste desse conjunto vai ser acentuado, ele vai cobrar, você diminui a vida útil aí para se fazer uma manutenção em 2 vezes quando você está fora desse range. Então, uma manutenção que você deveria dar em 4 anos, em 2 você tem que reformar o conjunto, por estar operando assim. Outra forma, a forma de pegar isso, medindo. Né? A gente consegue identificar que esses conjuntos estão operando fora do ponto. Então, com informações baseadas, é o que a gente vende, engajar a decisor a tomar a decisão, a gente converte isso em dinheiro. O quanto de economia você teria fazendo esses testes. Né? Bom, gente, falar um pouco da nossa visão 2020, tá? A gente hoje trabalha de uma forma que é atuar em 20% dos seus ativos e economizar 20% da sua operação. Eu vou voltar um pouquinho antes em relação ao teste, que é um trabalho que foi muito bem feito com o pessoal também, quem introduziu a tecnologia aqui no Brasil foi a Sabesp, né? Foi feito um trabalho com o pessoal, a primeira oportunidade que a gente teve foi feito com o pessoal da TOG, o pessoal da Gisele, o Celso, o Cássio, nós fizemos um trabalho com eles, aí houve um engajamento do pessoal da MS, lá o Balbino, o Marcos, né? E posteriormente, também muito profissionalmente, o pessoal da MM nos convidou e nós fizemos uma série de testes, é um material muito legal, ainda na época, para quem conhece do Proença, a gente fez uma série de testes lá junto com o Leandro Trindade, colocamos o nosso equipamento numa bancada, em conjunto com uma bancada deles operando, e começamos a testar, ver o que o medidor falava, o que o medidor para tirar todas as dúvidas. A gente conseguiu fazer isso, tudo calibrado, foi muito bacana de fazer. Desgastamos anel de bomba para ver a perca que tinha na eficiência. Então, essa parte de checagem do método, ela já foi meio que liquidada, a gente já conseguiu mostrar isso. E nesse mesmo trabalho que a gente fez, no primeiro trabalho que a gente fez com eles, que foi esse trabalho que a gente fez com o pessoal lá da TOG, acabou o trabalho, tal, depois de medido, nós fomos na operação, lá com o pessoal da MS, e conversamos com o operador, ó, não liga mais essa bomba. Né? Tinham 3 conjuntos, um dos conjuntos com mais desgastado, que era o que operava mais, mas ele não sabia, ele ligava aquele conjunto porque ele não tinha informação. A partir do momento que ele teve a informação, ele começou a ligar o conjunto mais eficiente, ele teve uma economia por mês de operar o conjunto adequado de aproximadamente 15 mil reais. Né? Estou te falando de, sei lá, alguns milhares de reais por mudar a forma de operar. Então, eu queria frisar isso para mostrar para vocês o potencial que tem a metodologia, o potencial que tem utilizar os dados. Entre aspas, nós fizemos uma otimização manual, a operação era simplificada, era 3 bombas que operava uma por vez. Então, a otimização pode ser dessa forma também. Olha, descobrimos que o conjunto é ineficiente, opera esse, caixa para a companhia, é possível também. Então, a nossa visão 2020, ela está muito determinada num foco nas maiores bombas, com a meta de reduzir 20% do custo de energia de toda a sua operação.
Esse número é experiência nossa aplicada em várias partes do mundo, né? Não é um número que a gente achou para o Brasil. Sabe que se atacar 20% das suas bombas, a gente consegue reduzir 20% de economia em toda a companhia. Como? Primeiro, com uma auditoria e implementação operacional, né? Programação das bombas para atender uma demanda no menor custo, independente da demanda que o sistema esteja pedindo. Desempenho e durabilidade da rede, redução de custo total de energia em 5 a 10%. Posteriormente, manutenção e planejamento, né, preditivos. Então, você tem um ganho que a gente chama de OPEX, que é mudando a filosofia de controle da estação, e depois a gente começa a entrar com CAPEX, que é auditoria e implementação, que é substituir, reformar a bomba. Só para te dar um número chavão, e eu sou um que comprei essa briga aqui no Brasil, nós temos centenas de conjuntos medidos, em média, entre 60% a 65% de rendimento essas bombas estão operando no Brasil, que é uma planilha que nós temos aqui, não é nada científico, mas é uma planilha com 200, 300 conjuntos medidos, e quando se tira uma média, fica entre 60% e 65% de rendimento. O que eu quero dizer é que hoje uma bomba aí, de um fabricante moderado, que trabalha com engenharia, trabalha com 80% de rendimento, aí no mínimo 78%, 80%, para não falar aqueles que entregam 86%. Eu quero dizer, gente, é que tem uma economia aí de 20% que está sendo desprendida. São milhares de reais que são desprendidos hoje em virtude de a gente não atuar nessa linha, né? Não mexer nesse vespeiro, eu falo. São milhares de reais, né? Se a gente tem uma média dessa, significa que a gente tem um potencial para dar um salto para 80% muito rápido. Não é algo que está distante da gente. Reformar a bomba, nós sabemos fazer isso. Medir, tem tecnologia para isso. Falta o engajamento e decisão de fazer. E essa decisão hoje está na mão de quem está numa manutenção de uma empresa, está na mão de quem está no departamento de eficiência energética, né? Essa decisão é de vocês, em atuar, em mexer nesse vespeiro e trazer economia para as empresas, né? Tecnologia já há, eu falo muito para os clientes, se não fizer esse ano, vão ser pressionados para fazer no próximo ano. Bom, como que é feito a teoria do 2020, né? Nós atuamos com uma outra linha, embora o equipamento portátil ele possa trazer uma vantagem para você de conhecer o seu parque rapidamente, nós conseguimos também instalar essas sondas temporariamente. Então, ao invés de eu medir um conjunto, como eu mostrei para vocês, eu coloco sondas em paralelo, em vários conjuntos, por algumas semanas, coleto essas informações, processo essas informações, entrego um relatório detalhado de investimento com redução de OPEX, para você mudar a filosofia de controle da sua estação e operar no menor custo possível, e também de CAPEX, que é o investimento que você pode fazer e reduzir mais ainda ao custo da sua operação. A partir disso, a gente ficou muito flexível com a entrada da SOR, nos permitiu a desenvolver esse equipamento, então a gente não exige muito dos nossos clientes, a gente não precisa necessariamente que você fique com as sondas lá, esse trabalho ele pode ser feito a cada 3 anos, a gente vai gerando isso para vocês e você vai se planejando a cada 3 anos, mas claro, nas grandes bombas importantes para a companhia, a gente pode dar um salto maior, que é instalar esses conjuntos fixos, né? Essa informação ir para o operador, então o operador, naquela bomba que ele não pode perder, ele ter altura manométrica, vazão, eficiência e rendimento de cada conjunto. Então, o operador passa a determinar quem está pior e quem está melhor, e essa informação pode estar online dentro da companhia, conversando com a manutenção, em quem ele prioriza, né, para fazer uma manutenção. Então, é a indústria 4.0 sendo aplicada no saneamento. E ainda, se o cliente falar, olha, André, eu sou um operador de saneamento, eu não sou um profissional de metodologia termodinâmica para medição de vazão e rendimento. Eu quero o dado. Nós temos uma plataforma pronta, que eu instalo essas sondas, isso sobe numa nuvem, você tem o login e tudo isso eu vou mostrar um pouco para vocês, bem assim superficialmente, mas vou conseguir mostrar. Tudo isso fica disponível para você. Em questão, a gente demora 1 hora para instalar um equipamento desse, né? Falando que em 1, 2 horas a gente consegue entregar para você vazão, rendimento,
altura manométrica e vazão, rendimento, altura manométrica e potência de todos os conjuntos da sua operação, ou de uma estação, né? Não de todas as operações, da sua estação, e otimizar esse conjunto, mostrar para você que você pode operar a maior parte do tempo possível próximo do BEP, que força o sistema a operar próximo do menor ponto de rendimento, porque a gente consegue enxergar depois que essas sondas estão instaladas. Então, sumariamente, o que o trabalho é feito é identificar as bombas que precisam ser reformadas, né? Proporciona a economia de energia na distribuição de água com otimização, maximiza a durabilidade do ativo, né? O ativo agora passa a operar num ponto mais confortável, reduz custo de manutenção. Bom, as medidas primárias são diferencial de temperatura, temperatura do fluido, pressão de sucção, pressão de entrega, energia elétrica. É isso que a gente mede nos conjuntos, e o que a gente entrega é rendimento hidráulico, potência, vazão e altura manométrica. Essas duas sondas que vocês estão vendo, tudo wireless, tá, gente? Não passa fio, tudo feito por wireless, instala essas sondas, elas se comunicam. O medidor de potência, a gente instala também um medidor wireless em cada um dos conjuntos, e aí eu já consigo determinar, independente do conjunto, da marca do fabricante. A gente não se preocupa com marca de fabricante também, para entrar com a nossa tecnologia. Então, aqui é um cenário, é uma visão de como ficaria a estação, né? Eu tenho as sondas na sucção e no recalque. Essas sondas podem estar linkadas numa IHM, lá na estação, ou numa black box, numa caixa fechada, e isso tudo vir para um software na rede, numa nuvem nossa, se for necessário, ou direto para o SCADA da companhia. Eu vou falar isso um pouco mais lá na frente. Então, linkado com a indústria 4.0, malha sem fio, alimentação por bateria até 5 anos, reduz o custo da implantação. Eu falei que a gente instala esses equipamentos numa estação em 1 hora no máximo, desde que os TAPs estejam prontos, né? Precisão certificada, tudo segue ISO, né? E em padrões internacionais de metrologia. Bom, aqui eu quero mostrar um pouco sobre a questão da instalação. Eu vou colocar um medidor de potência em cada um dos conjuntos, tá? Esse é um equipamento muito flexível, não exige muito dos clientes, entrega uma informação precisa com uma característica de determinar como cada conjunto se comporta na sua operação. Nós vamos instalar sondas em todas as suas bombas, tudo isso se comunica com um data logger. Esse data logger pode mandar isso para a nossa nuvem ou ter uma memória de massa aqui no próprio local, né? O que eu quero dizer para vocês, gente, é que a gente faz essa instalação rápida, é algo que está muito próximo da gente, né? Então, as suas decisões passam a ser baseadas em informações reais, né? Nós vamos a campo, não é um software que está tentando interpretar algo. Nós instalamos as nossas sondas, adquirimos informações para entregar informação detalhada com decisão para vocês. Aqui é uma instalação, novamente, para mostrar o quanto é simples, é muito parecido com o que eu mostrei no nosso equipamento portátil. Então, eu tenho uma válvula, coloco o T, e aí esse conjunto, né, esse sensor, ele é encaixado aqui em cima, e aqui eu tenho a sonda de temperatura. Isso tudo entra aqui e está instalado. Vou mostrar um vídeo aqui rapidamente para vocês de uma instalação de um equipamento desse temporário. Esse equipamento temporário, ele pode ficar na estação, tá? Ele é temporário para dar flexibilidade para vocês, mas ele poderia ficar instalado continuamente, aí, 1 mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses, 1 ano, 2 anos, essa informação subir para uma nuvem e ser entregue para vocês. Então, o que vocês estão vendo a instalação, né? Então, estava instalado o medidor de potência, aquilo que foi filmado inicialmente. Desculpa pela filmagem, foi feita lá em campo por nós mesmos. Aqui é uma sonda nossa, as sondas instaladas, tá? Pode ver que não tem fio, é tudo wireless. Vou chegar mais próximo lá da sonda. Esse foi o conjunto que eu comentei para vocês que vibrava, tá?
há praticamente um ano, vinha um relatório de vibração, a gente descobriu, o cliente já identificou, vai substituir os conjuntos, né? Ele já tinha mais ou menos essa prévia. Então essa é a sonda de temperatura, pressão, com um rádio que se comunica com as outras sondas. Eu tenho ela no recalque aí, agora eu vou mostrar na sucção. Parar novamente. Então aqui é a sonda de temperatura, pressão e o rádio, tudo isso se comunicando sincronizadamente, né? Então eu tenho vazão, rendimento e pressão de todos os conjuntos e, claro, com essa informação que hoje vocês não têm, fica tudo mais fácil de interpretar o que acontece, né? Então, a gente entrega o que está obscuro nas estações. Bom, então com isso você passa a ter uma visão de economia de energia com um serviço de otimização. A gente considera a otimização as a service, né? É um trabalho de otimização como serviço, né? Planeja a atualização desses ativos. Já entramos com uma operação mais otimizada desde que, claro, o hardware permita que a gente consiga fazer uma alteração na operação de vocês. Já conseguimos fazer isso. Nós podemos entrar com os nossos equipamentos e um profissional nosso vai até a estação e muda a otimização de vocês se é necessário, se for possível, né? Ou pode ser um profissional da própria companhia, a gente conversa com ele, passa o que deveria ser feito. Atende a demanda no menor custo e a automação passa a ser informada do que é feito. Aqui é só para dar um sumário do que a gente é capaz de entregar. Eu vou falar um pouco do tipo de economia que a gente conseguiu aqui nessa companhia francesa, o que a gente entrega com a sonda, a eficiência da bomba individualmente, potência do motor, vazão e altura manométrica, que é um caso dentro da Sabesp também. Nós identificamos, instalamos o equipamento por 2 semanas, e aí fizemos um estudo e identificamos algumas oportunidades. O que é essa massa de dados que vocês estão vendo amarela aqui? Ó? O gráfico é vazão por altura manométrica. Tá? Essa massa de dados amarelo é a operação, é o tanto que ele opera com 3 bombas. Muito parecido com a Companhia do Sul, que acontece lá com a Companhia do Sul. A quantidade que ele opera com 3 bombas. Aqui é um histograma, tá? O gráfico aqui do seu lado direito, do meu lado direito, mostra a porcentagem de tempo que ele opera nessa vazão aqui com 3 bombas. É muito pouco, tá vendo? Menos de 10%. Ele opera com 3 conjuntos. O meu lado direito mostra a operação com 3 bombas, que são os dados amarelos, e a operação com 4 conjuntos. Tá? O que a gente consegue observar? Tá vendo? A mesma vazão aqui, ó, ele atende a demanda com 3 bombas. E agora, ele, na mesma vazão, entra a 4ª bomba, uma porcentagem de tempo muito maior. Né? Em vazões que ele atenderia. Ó. Olha a massa de dados aqui. Ó. Então, a 4ª bomba ela entra e se sobrepõe. Consequência, custo de energia. Né? Custo de energia empurra uma bomba para um ponto não tão favorável. Essas bombas têm inversor. Eram 4 conjuntos, 5 conjuntos, 2 com inversor. Joga essa bomba para operar num ponto não favorável. Então, é clássico a gente medir bomba com inversor mais desgastada, né? Lógico, ela está correndo. Então, às vezes, a gente conversa com um cliente que a gente fala, eu não imaginava. Bomba com inversor se desgasta mais rápido, né? E se você joga ela para um ponto fora do range dela de operação, pior ainda, vai se desgastar mais rápido ainda. Então, o inversor ele é uma solução, mas não para tudo, né? Tem que tomar um pouco de cuidado na hora de aplicar os inversores. Consequência. A 4ª bomba, ela poderia entrar, se a gente observar, a 4ª bomba, ela poderia entrar a partir dos 350 litros por segundo. Não há necessidade de entrar com a 4ª bomba antes dos 350 litros por segundo. Claro, nós conversamos com eles, né, passamos esse relatório, e agora tem que ver, lógico, a parte de hardware, se é possível a gente executar isso. Mas é algo muito, se o hardware permitir, é algo muito simples de fazer, e a economia é muito grande aqui. Do meu lado direito, aqui embaixo, eu estou apresentando 2 gráficos, que é vazão por quilowatt-hora por metro cúbico, né? Então, eu tenho a vazão e o meu consumo específico, muito comum aí, pessoal de eficiência energética. Aqui é a massa de dados, essa massa de dados que vocês estão vendo com 3 bombas, sendo interpretada para 3 bombas, né?
e a mesma massa de dados com 4 bombas. Olha como se sobrepõe. Então, ou seja, né, se eu consigo atender com 3, se eu consigo gastar, se meu quilowatt-hora por metro cúbico nessa vazão pode ser com 3 bombas, por que eu ligo o quarto conjunto, né? Aí o que nós fizemos? Nós otimizamos, nós mostramos que é a parte de otimização. Essa linha vermelha que vocês estão vendo aqui, ó, é a estação já sendo modulada para não entrar o quarto conjunto, só entrar o quarto conjunto a partir do momento que for necessário. Então porque uma outra coisa que a gente pode observar, os pontos amarelos que a gente está assistindo aqui, uma parte do tempo eles operam muito próximo dessa linha vermelha. Alguma coisa acontece, é um outlier que é possível operar ali. Então a gente força a estação. Claro, o pessoal de filosofia não fazia isso porque eles não sabiam disso. A partir do momento que ele descobre isso, a gente força a estação a operar nesse ponto ótimo, né? Otimizamos essa operação. Bom, o que é a linha roxa? A linha roxa é se eu der uma manutenção nessa estação, se eu trocar essas bombas, se eu reformar esses conjuntos, se eu garantir que as bombas vão operar na curva do fabricante e que a curva do fabricante seja uma curva real, né? A gente acredita nisso. E podemos testar. Já fizemos isso para alguns clientes. Ir no fabricante e testar a bomba do fabricante. É possível também. Já fizemos para alguns clientes. Então, se a curva do fabricante for real e verdadeira, você vai ter, numa reforma, mais esse ganho aqui. Consequência disso, gente, economia com filosofia de controle, 12%, R$70 mil ano. Economia com reforma de bomba. Na mesma estação, 22%, R$200 mil ano. Essa é a operação atual deles, com a nossa otimização e reformando o conjunto ou substituindo. Então, aqui é um exemplo, são bombas pequenas, bombas de 100 cavalos, né? Vai depender muito do custo de energia de vocês, mas imagina isso numa bomba maior. Aqui é um caso na França, então eu gosto de dar um case do Brasil e vamos mostrar para... Eles não estão tão distantes assim da gente, porque eles também não tinham informação até pouco tempo, não tinham tecnologia até pouco tempo. A partir de agora, eles também estão aproveitando a tecnologia. Inclusive a empresa que comprou a gente, a SOR. Eles operavam essa massa de dados que vocês estão vendo, consumo específico, quilowatt por metro cúbico e vazão, né? A massa de dados que vocês estão assistindo aqui, ó, é a forma que eles operavam. Uma parte do dia operava aqui em cima, mas eles podem operar aqui embaixo, ó, que é consumo por vazão. Por que não opera aqui embaixo? Então, toda essa massa de dados aqui, a gente passa a interpretar o seguinte: eles não, voltando lá no meu primeiro slide, não tinham certeza onde esses conjuntos, como os conjuntos se comportavam. Eles corriam para a direita, corriam para a esquerda, para onde vai? A consequência desses pontos estarem aqui, essa bomba ou ela veio para cá, ou ela veio para cá, né? Ou ela saiu para cá, ou ela saiu para cá. Dinheiro com energia sendo jogado fora e manutenção, né? Quando a gente faz quando ela está operando nesses pontos aqui, significa que você está perdendo dinheiro. E aí, com a otimização, você passa a operar nessa linha amarela, né? Você passa conhecendo, sendo conhecido o que está acontecendo com cada bomba, nós forçamos o seu sistema operar aqui, ó, o mais próximo disso aqui, ó. A gente não quer que seus conjuntos fujam desse range, do range preferível para a operação. E aí nós entramos com uma parte de otimização dentro da sua filosofia de controle para forçar que o conjunto fique ali. Novamente da SOR, esse mesmo case, está um reflexo só, o gráfico diferente. Então o que ele quer mostrar aqui é consumo específico por vazão. Eles têm uma maturidade até maior ainda que a gente com reforma de bomba. Então, as bombas estavam com eficiência muito alta nesse caso. Então, o ganho rosa é com reforma e o ganho laranja, a massa de ganho laranja, é com escalonamento dos conjuntos, buscando o melhor ponto de operação, né? Então, nós saímos dessa linha preta e viemos para cá, ó. Saímos em várias faixas de vazão, que é o que eu falei, a gente trabalha na economia em toda a faixa de vazão. Isso aqui é vazão, ele operava nessa vazão aqui anteriormente, passou a operar aqui. Então, operava com 0,25 aqui, passou a operar com 0,29.
Quando ele tinha 0,30 aqui, ele passou a operar com 0,25. Então, a otimização serve para isso. E depois ele reformou os conjuntos, o ganho com reforma, ele levou para a linha laranja, né? A otimização até aqui, reformei e veio aqui. No Brasil, geralmente, essa proporção era um pouco maior de reforma, como eu comentei, essas bombas estavam com 80, 79, 80, 78% de reforma. As nossas bombas estão rodando com 65, 60% de rendimento hoje, a nossa experiência. Então, esse gráfico laranja aqui, provavelmente o ganho seria um pouco, o gráfico, perdão, rosa seria um pouco maior a área. Bom, gente, vou ser bem sucinto, tá? Para a gente poder finalizar. Então, eu posso linkar essas sondas numa IHM Black Box na estação ou não, levar isso para o seu servidor e você ter todos esses dados no seu servidor. Posso trazer isso para uma nuvem, instalar numa plataforma nossa. Vou tentar compartilhar aqui com vocês. Vamos ver se eu consigo. Vou colocar esse aqui. Esse é o Hidranet, né? A plataforma nossa. Se você, por exemplo, quiser comprar os dados, André, eu não quero ter os equipamentos, eu quero comprar o seu dado, eu quero ter a minha estação na minha mão. Por exemplo, o que vocês estão vendo aqui agora é uma estação em operação na Inglaterra. Você tem a potência total da estação, a vazão total da estação e a eficiência global da estação. Vou mostrar sumariamente, gente, que isso aqui eu ficaria mais uma hora falando para vocês. A gente pode entrar num conjunto motobomba e observar como esse conjunto se comporta. Então, eu tenho a altura manométrica desse conjunto, a eficiência desse conjunto está baixa, está vendo? Alguma coisa está jogando ele, a rotação aqui, que é a rotação por segundo, 47%, e vazão desse conjunto. Deixa eu mexer aqui porque eu estou em cima. Podemos também navegar nesse dashboard e ter uma visão de engenharia, né? Tudo isso que eu falei para vocês que os nossos relatórios entregam, nós podemos ter uma visão de engenharia. Essa visão ela me dá quais são as bombas que estão rodando. O próprio software pode te... Deixa eu ver se eu consigo simular, porque essa é uma versão de mim, às vezes não rola, né? O próprio software pode te entregar também... Pode te entregar também uma versão ótima, não rodou aqui. Altura manométrica por vazão, massa de dados que eu quero ter, consumo específico que eu posso ter, consumo específico kWh por metro cúbico por vazão, com massa de dados. Esse ponto vermelho que vocês estão vendo é a estação em operação. Para finalizar, vou falar um pouco dos reportes, eles não estão ainda funcionando, a gente solta reporte de reforma de bomba e operacional, vou mostrar esses dois reportes na apresentação, e também um histórico por bomba, né? Eu posso ter um histórico aqui por bomba, por exemplo, se você quiser, vamos adicionar uma bomba aqui. Pegar uma bomba 3, acho que ela está em operação a 3. Eu consigo fazer um histórico... essa não está em operação. Eu consigo ter também gente, não caiu, acho que minha conexão caiu. Posso ter dentro deste software uma visão de operador. Então, a gente pode levar tudo isso para um mapa e você ter toda uma visão de operação. Você pode entrar nesse caso, se aproximando, eu venho no conjunto, entro no conjunto, né? Posso chegar, entro nesse conjunto, quero ver como ele opera, aí cheguei lá na primeira tela que eu mostrei para vocês. Então, é um mundo para se explorar aqui. Eu poderia ficar mais uma hora falando, né? Então, a gente vende essas informações se necessário, lógico, a longo termo, né? Para partir para um movimento desse, seria venda de dados por 1 ano, 2 anos ou 3 anos, né?
Bom, gente, vou colocar a apresentação, já está bem no finalzinho. Para finalizar, então a gente estava dentro dessa nuvem aqui, tá? Esses são os relatórios que eu comentei que eu não ia conseguir porque eu estava desconectado lá. É um relatório que a gente pode soltar dentro do sistema, então tudo isso que eu falei pode ser feito manualmente, mas pode estar dentro do nosso software. Então, olha a gestão de ativos que você pode ter. Então aqui eu quero mostrar para você quais são os sites que você tem, site por bomba, eficiência e estado de desgaste de cada bomba, qual que é a ação que eu tenho que tomar de cada bomba, o capex envolvido para cada bomba, o retorno de energia para cada bomba, é estratégico para a companhia? Eu vou mudando a cor aqui, se for estratégico, essa bomba é ranqueada e reforma. O que eu quero mostrar com isso, gente? Quero mostrar que detalhes do período contábil, gerente de manutenção pode entrar num software desse e olhar o que está acontecendo, quem ele vai reformar primeiro e o que vai vir para ele. Ou você vai mandar para um fornecedor seu, você entra no software e vê quem te paga primeiro, né? Quem que eu tiro primeiro para reformar. A gente pode inserir o budget que você tem no seu departamento para gastar com reforma de bomba. Então, quem que eu priorizo, né? Nesse caso, a gente está dando um exemplo, ele tinha 900 mil reais, 900 mil pounds, mas vamos colocar em real para ficar mais fácil, 900 mil reais para gastar com reforma, ele ainda tem 113 mil reais, e o que ele pode fazer dentro desse ano são esses 5 conjuntos. Tudo isso pode ser feito manualmente, que eu falo que é na raça, ali na mão, mas pode estar embutido dentro do software que vocês viram. Tem um outro relatório que a gente solta, que é um software de operação, tá? Um relatório de operação, que é para aí jamais para gerência de operação, ver quem está operando melhor, quem está operando pior, ver o desempenho de cada uma das bombas, análise de tarifa, dividindo o tempo em gasto de cada tarifa, né? A gente também consegue entrar nessa parte tarifária, e também individualmente em cada conjunto. Então eu posso ter quais são os meus melhores sites, os meus piores sites, cada região, ranqueada em ordem de conformidade, custo de energia por período, poupança geral alcançado, quanto você economizou operando da forma que o sistema apresentou para você, aonde você ficou fora, e aí você começa a discutir por que ficou fora. Alguns projetos realizados lá na França, 60 estações de bombeamento, a conta deles de energia 9 milhões de euros, né? A gente vai fazer uma economia lá para eles de 5% a 15%. Bom, para finalizar agora, como que isso deve ser feito? Então, é decidir qual estação você vai priorizar. Recomendamos uma piloto, 5 estações, e depois 20 estações, né? O objeto é focar na proporção significativa do total na conta de energia. Instalar o free flow em cada conjunto, né? Muito prático. 1 hora, instala a estação de dados para coletar os dados, isso tudo vai junto. O objetivo, nesse caso, é implementar a mais rápida possível. O monitoramento pode ser feito numa estação em 14 dias. Os dados são coletados a cada 15 minutos. A gente pega todo o perfil que vocês operam. E aí, a partir daí, a gente começa a trabalhar num relatório que é feito em parceria com a Riventa. Esse relatório inclui resultados fornecidos para vocês de todas as configurações das bombas durante esse período de monitoramento, e com o objetivo de mostrar para vocês o potencial de economia que tem em cada uma dessas estações. É só o que a gente já comentou lá atrás, né? Vantagem de você ter o equipamento instalado, comparação de desempenho da estação, né? O atual versus a prática recomendada por nós. A gente pode integrar isso no SCADA, então é muito flexível, eu posso ficar alguns dias, mas André, eu quero que o equipamento fique porque eu quero ver o resultado, eu quero ficar mais algumas semanas. A gente pode instalar, você faz as recomendações e o equipamento permanece na extração para mostrar esses resultados, né? Então, por que flexível?
porque a gente consegue atuar em todo a vida útil de uma bomba sem exigir tanto de você. A decisão fica muito mais para o interesse do cliente do que para o nosso interesse, né? Não necessariamente eu preciso vender um equipamento para você, eu posso prestar um serviço. O interesse seu é ter a informação e você ser dono do produto. Te vendo o produto e você é dono dele. André, não quero ter a responsabilidade dessas sondas. Eu quero que você fique com a manutenção. Quero o dado. Vendemos o dado já numa plataforma pronta. Também podemos vender o dado numa plataforma do cliente. Bom, próximos passos é você pensar aí numa visita, né? Pensar numa estação, agendar algo conosco aí por 30 minutos. A gente pode trabalhar em conjunto com vocês. Está muito flexível a questão agora utilizar a internet. É muito prático, né? E vamos entrar agora nas perguntas e respostas. O Luiz Fernando, aqui o nosso engenheiro, que trabalha conosco especificamente com a Riventa, né? Ele coletou algumas perguntas, ele vai entrar, eu acho aí, eu não sei quem pode chamar ele. Ele vai entrar com as perguntas que ele selecionou para que a gente possa responder, e já antecipo que tudo, gente, tudo que foi questionado, por favor, no Q&A, no Question and Answer, por gentileza, se vocês quiserem colocar o e-mail de vocês para uma pergunta, a gente manda especificamente para vocês, mas a gente vai fazer uma seleção e depois mandar para todo mundo. Por favor, Fernando, pode começar. É bom que a todos. Tem uma pergunta, tem como aplicar essa técnica em bomba vertical, um pulso único, com 20, 30 metros aí de submersão? Sim, é possível, né? É desafiador, mas é possível, né? A dificuldade é que a gente é um teste portátil, porque nós vamos ter que descer essa sonda mais próximo da bomba, um teste mais demorado, mas é possível. Já fizemos com 20 metros, né? Já tivemos a oportunidade de fazer com 20 metros, é um pouco mais demorado, porque a gente precisa achar o ponto preciso na sucção, ali onde tem o funil, mas totalmente possível. Tem uma outra pergunta, ele quer saber qual que é a precisão do sensor de temperatura. Já visto que essa diferença é muito pequena. Boa pergunta. Miligraus Celsius, 0,001, né? É normatizado para se conseguir fazer um teste de 100 mili. Só para dar uma relação para vocês, numa bomba, tem um número chavão, tá, gente? Numa bomba com 70% de rendimento, a cada 1 metro de coluna d'água, você tem um ganho de 1 miligraus Celsius. Aonde eu quero chegar? Uma bomba que eu tenho 70% de rendimento e tenho 100 metros de coluna d'água, esse diferencial deveria ser muito próximo de 100, né? Diferencial de temperatura em miligraus Celsius. Claro, se a bomba tiver um rendimento menor, diferencial maior, um rendimento melhor, diferencial menor. Mas há um número chavão e é miligraus Celsius. Com norma, seguindo o padrão de estabilidade, né? Tem uma norma, a ISO 5198, ela determina esse tipo de teste, como o sensor tem que se comportar. Uma outra questão, as medições de potência elétrica são sempre medidas na entrada dos inversores, quando é o caso? Exato. As medições são sempre medidas na entrada do inversor. Nós utilizamos um software para entrar com o driver no inversor. Então, dentro do software é inserido o driver do inversor. Então, nós não vemos só o ganho, a perda de energia só no conjunto motobomba. Nós vemos a perda de energia na entrada até o eixo da bomba e conseguimos apresentar isso para você escalonado. Quanto você perde por operar com o inversor? A gente consegue mostrar o que acontece dentro do caminho para se movimentar o eixo da bomba, né? Isso é possível. Uma outra questão, qual a diferença de realizar o teste portátil ou a medição temporária? Bom, o teste portátil ele está muito vinculado a uma manutenção preditiva, né? A gente consegue fazer relatórios mais simples, né? Relatórios não tão específicos de otimização, mas ele está muito vinculado à saúde da bomba. Vamos imaginar que você quer conhecer seu parque,
Manutenção quer conhecer o parque, quero conhecer o parque, como que está o rendimento das minhas bombas. É uma maneira mais prática e rápida de fazer. Mas quando a gente acopla isso com operação, olhando com um olhar mais de eficiência energética, aí sim entra o temporário, a gente medir todas as bombas para a gente interpretar como o sistema se comporta. O equipamento portátil, ele olha para o equipamento, para a bomba, unicamente para a bomba. Para eu conseguir fazer qualquer coisa além da bomba, eu preciso pegar dados do cliente e tentar interpretar como ela se comporta, né? Então, eu estou focado numa manutenção preditiva, lógico, com um pouco de otimização, mas muito mais uma manutenção preditiva e, lógico, salvar energia, porque se eu sei que a bomba está desgastada, eu consigo recuperar e salvar energia. Uma outra questão, você comentou em relação ao range das bombas centrífugas. Um dos nossos ouvintes gostaria de saber a sua consideração quanto às bombas helicoidais que têm um range maior de operação. Sim, aí assim, a aplicação de bombas helicoidais, ela está muito focada num outro tipo de fluido, né? A gente está focado muito em água, os rendimentos dessas bombas são muito diferentes de uma bomba centrífuga, né? Eu teria que entender um pouco mais da aplicação da bomba, né? Geralmente, se eu interpretei certo a pergunta, a gente está olhando para bombas centrífugas aqui nesse caso. Mais uma questão, como a maior parte dos tempos há um aumento da medição dimensionado devido a atender uma demanda. Quando sofre essa alteração de demanda ou por parte do operador ou por parte da aplicação da bomba, há um gargalo, uma questão assim, a maior parte dos casos onde encontrei bombas operando com uma vazão superior à dimensionada do projeto é devido ao aumento de serviço. Geralmente é intencional por parte do negócio, mas é prejudicial por parte da aplicação da bomba. Como conciliar esses interesses? Então, dinheiro. O dinheiro que é envolvido por operar dessa forma. Essa é a forma de engajar, a gente conseguir mostrar com muita precisão, mostrar o valor que é perdido nessa disputa de interesse. Totalmente, a gente entende o lado dos nossos clientes, é muito comum a gente ouvir isso dentro das operações. Embora a bomba está operando lá sem influência de ninguém, tem vários interesses. Tem interesse da operação, né, que quer mandar água, que tem o interesse de, para mim, quanto mais, melhor. Tem o interesse da manutenção, que eu preciso que ela não quebre. E tem o interesse da eficiência energética, que eu preciso reduzir custo de energia, né? Nós conseguimos linkar esses interesses. A gente não está falando de reduzir demanda, não estamos falando de reduzir a questão de manutenção e não estamos falando de você não atuar na parte de energia. A gente consegue linkar esses interesses com uma informação de muita precisão para engajar decisores, né? Porque aí você consegue engajar os decisores de todos esses vetores para fazer um bem comum. Só que com uma informação muito forte, não, a gente deixa de achar e passa a ter certeza do que vai ser feito. Aí os interesses passam, a nossa experiência mostra isso, claro que é caso a caso, ser mútuo. Quando tem uma informação na mesa, precisa, com valor, os interesses são mútuos, porque a gente está mostrando que você vai reduzir com manutenção. A operação passa a ver que o conjunto melhor significa eu não vou atender a demanda que está sendo solicitada, e isso tudo, reflexo, claro, conta de energia, tem que se pagar, né? É muito bonita a teoria, mas tem que se pagar. Se paga na redução de custo de energia e manutenção. Uma outra questão, quando devo pensar em instalar o equipamento fixo? O fixo é uma decisão muito do nível que as empresas hoje mais modernas do mundo, elas estão partindo para instalações fixas, né? A tecnologia está aí, claro que é moderno, né? A gente está no topo da pirâmide nesse sentido, é muito moderno, não é uma coisa ainda tão pulverizada, mas a tecnologia existe e ela pode ser aplicada. Eu costumo falar que se não for atendida agora, ela vai ser atendida amanhã. Uma forma de começar, ser aplicada amanhã. Uma forma de começar, talvez, é você escolher as bombas maiores e ver o quanto isso te daria de conforto com essas bombas, né? Em ter essa informação na sua mão. Isso é uma forma, mas
a gente vê um movimento dessas empresas de saneamento lá fora em monitorar esses conjuntos. E aqui eu tenho plena certeza que vai acontecer o mesmo. A tecnologia está aí, não tem mais volta, né? É uma decisão de vocês, de quando vai começar. Acabou? Ótimo. Bom, acho que é com você, né, Eduardo? Novamente, eu vou agradecer aí todo mundo que acompanhou conosco online. Gente, qualquer dúvida, ficou contato em uma das apresentações, vocês podem olhar depois a gravação para pegar, se não pegou agora. A gente vai mandar um e-mail para vocês. E obrigado novamente pela Sabesp aí, pela oportunidade. Imagina, foi um prazer ter você com a gente. Quero agradecer a sua participação, André Visioli Gomes, gerente da Toraqua Tecnologia. Quero lembrar que esse vídeo estará em breve em nosso site para quem quiser assistir novamente ou compartilhar. Fique atento ao nosso site para as novidades sobre nossos eventos e data dos próximos encontros online, que também estão sendo informados no chat. No nosso site também você encontra todas as informações sobre os nossos cursos, que também estão em nossas redes sociais e seguem comunicados por e-mail de marketing. Se você quiser receber nossos comunicados, basta se cadastrar no site www.aesabesp.org.br. As empresas interessadas em participar dos nossos encontros de tecnologia podem entrar em contato com o nosso departamento de marketing no e-mail paulo.oliveira@esabesp.org.br, que também está no chat. Lembro mais uma vez o recado aos profissionais aposentados da Sabesp. Você sabia que ao continuar como associado da ESABESP, além de todos os benefícios já conhecidos, você também poderá ser remunerado por serviços prestados às comunidades por meio de projetos socioambientais, consultorias ou cursos e treinamentos no âmbito do saneamento ambiental? Para saber mais, escreva para a ESABESP no e-mail aesabesp@aesabesp.org.br. Muito obrigado a todos pela participação. Esperamos vocês nos nossos próximos encontros. Tenham todos uma boa tarde.